Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Como Editar Vídeos. Eu sou o Igor, eu trabalho com edição de vídeo e com audiovisual há mais de 7 anos e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como gravar uma videoaula dentro do OBS e editar essa aula posteriormente em um programa externo, um programa de edição de vídeo, que é o Premiere, ou usando um software de edição gratuito que é o CapCut, mas a gente vai usar a versão de navegador que você nem precisa instalar, para quem não tiver possibilidade de usar o Premiere, tá? Então, vamos lá. Aqui, vocês estão vendo a minha imagem aparecendo várias vezes, mas é porque eu tô com o OBS aberto, tá? A gente vai passar uma geral aqui explicando como é que funciona o OBS e como é que funciona cada passo, tá bom? Então, vamos lá. Bem, para começar, você obviamente vai precisar de um computador ou de um notebook. Tem como, obviamente, gravar videoaulas com o celular, mas nesse tutorial a gente não vai usar ele, né? Futuramente eu posso fazer alguma aula aqui ensinando a gravar uma aula com o celular, mas essa aqui você vai precisar de um computador ou de um notebook. E você vai precisar de maneiras de captar a sua imagem e o seu áudio. No meu caso, eu estou usando uma webcam USB e um microfone também USB, tá? Se você tiver um notebook, provavelmente ele vai ter uma câmera, né? E também vai ter uma possibilidade de você gravar áudio nele mesmo, né? Não que o áudio vai sair muito bom, mas existe essa possibilidade. Em questão do áudio, você também pode usar um fone de ouvido com microfone ou um headset, mas você precisa de uma maneira de fazer essa captação. Se o seu computador for um computador com gabinete, com uma CPU normal, ele não vai ter, acredito eu, uma entrada de áudio. Então não vai ter como você captar a sua imagem. A minha webcam também tem a possibilidade de gravar o áudio nela. Então se você tiver uma webcam que tiver essa opção, você pode usar também, tá bom? Obviamente tem várias formas, tem várias coisas que você pode fazer talvez para tentar solucionar isso, talvez gravar o áudio com o celular, mas a gente não vai ver isso agora. Em outra aula talvez eu possa explicar um pouco como faria isso, mas você vai precisar desses equipamentos. E por fim você vai precisar da sua aula, né, em PowerPoint, ou o arquivo dela, né, no seu desktop, no seu computador, ou o arquivo no Google Drive. Aí eu vou ensinar as duas formas de você abrir e apresentar para a gente conseguir fazer a nossa gravação, tá bom? E antes da gente começar aqui o tutorial, eu vou apresentar para vocês uma organização de pastas muito importante na hora de você fazer uma captação de vídeo e uma edição de vídeo, tá? A organização ela é fundamental para você acabar não perdendo um arquivo, ou até mesmo se você gravou uma aula, aí chega daqui 1 ano, 2 anos, você precisa refazer essa aula, você precisa revisar alguma coisa nessa aula e você não consegue achar nenhum arquivo, tá? Então é importante que você organize bem os seus arquivos. Então aqui tem uma organização com número que eu fiz porque eu uso essa, mas os 3 principais pastas que você tem que ter é a captura, projeto e render. A captura, você vai colocar todos os elementos que você vai usar na sua edição. O projeto, obviamente, o projeto do Premiere ou do software de edição que você está usando, e o render é onde vai sair o projeto exportado. Isso tudo que eu expliquei numa aula que eu postei aqui no canal sobre como editar vídeos no Premiere. Então, vale a pena você conferir se você se interessa por esse assunto de edição. E aqui dentro da pasta captura a gente vai ter alguma pasta que é do PPT, onde você vai adicionar aqui o arquivo do PowerPoint, uma pasta que é a captação da aula, que é onde a gente vai colocar a gravação da aula, que a gente vai fazer no OBS, e aqui o background é porque eu vou fazer uma aula aqui que ela vai sair semi-pronta, né? Então é interessante colocar um background para ficar mais bonitinho, tá? Então basicamente é essa organização que você tem que fazer no seu computador. Não é obrigado, mas quanto mais organizado, mais fácil vai ser o trabalho. Mais fácil vai ser você fazer outras aulas de sequência. Ok, e a gente vai usar o OBS, né? E o que é o OBS? O OBS é um programa de captação de imagem e de transmissão de vídeo, onde dá para fazer várias coisas, né? Dá para você captar a imagem do seu computador, captar a imagem de uma câmera externa, de um microfone, enfim, dá para fazer inúmeras coisas aqui dentro do OBS, e ele é um programa que não é tão pesado também, então é muito comum, assim, para gravações domésticas ou lives domésticas, as pessoas usarem o OBS. Você também pode gravar abas de um navegador ou até mesmo um programa específico, né? Por exemplo, como no caso de jogo. Imagina que você está rodando um jogo no seu computador e você não quer gravar, na verdade, a tela do computador, você quer gravar o programa em si, né? Então você consegue gravar o programa em si e até mesmo separar algumas direções de áudio. Por exemplo, você quer captar o áudio do jogo, mas aí você está reproduzindo um outro áudio como uma música, você não quer que entre essa música nesse vídeo, você consegue fazer isso. Ou você também consegue fazer uma gravação separada, onde vai ter 2 faixas de áudio, uma vai gravar o áudio do jogo e outra vai gravar o áudio
sei lá, de uma música que você está escutando, tá? E aqui, no caso, se você quiser usar uma câmera, você vai precisar de uma placa de captura. Seja uma placa de captura interna ou externa, né? A placa de captura interna é a que já vem no computador ou que você pode adicionar. E a externa é como se fosse um pequeno aparelhinho que você conecta ao cabo HDMI e aí você conecta via USB no computador e você consegue captar a imagem da câmera, tá? E outra coisa também que dá para fazer também aqui no OBS é converter vídeos, né? Você tem algum vídeo que está num formato que você não quer, que é muito pesado, ou que não entra no software de edição que você está usando, você pode converter aqui, tá bom? Agora que a gente já viu o básico sobre organização de pasta e sobre para que serve o OBS, a gente vai dar uma investigada aqui nesses painéis, nesses elementos que estão aparecendo aqui, que são bastantes, que podem ser um pouco intimidador, mas a gente já vai dar uma geral aqui e você já vai entender o que a gente vai fazer com isso. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, primeiro, essa parte superior aqui do programa, que é uma parte que tem quase todo o programa, entendeu? Por exemplo, no Premiere você tem coisas muito parecidas. Então aqui você tem um arquivo, né? Editar, visualizar, coleção de cenas. Isso aqui a gente não vai usar agora, porque o que a gente vai fazer é algo bem simples, vocês vão ver, não é nada complicado, tá? E aqui a gente tem essa tela aqui de referência, que é o que tá acontecendo e onde a gente vai compor as nossas imagens, né? E aqui estão o painel de cenas, e essas cenas seriam como pastas isolados, onde você vai criar uma espécie de layout específico, né? Então eu vou dar uma explicação, por exemplo, aqui nessa cena, assim, dentro das cenas você pode colocar elementos. Então você coloca assim, cena 1 vai ter o elemento AB, e a cena 2 vai ter o elemento ABC. Então aqui a gente tem dois elementos, que é o elemento da captura da tela e o elemento da minha webcam, correto? Se eu clicar em outra cena, ela vai me apresentar outros elementos. Então, por exemplo, aqui nessa aqui de gravação de aula, ela vai apresentar o background, ela vai apresentar essa cor aqui e ela vai apresentar a captura da tela. Basicamente isso. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no gravação OBS, vai alterar o que está sendo apresentado, porque os elementos que estão aqui são diferentes dos elementos que estão aqui, entendeu? Então, basicamente é isso que a gente vai ter em relação à cena. Aqui na cena a gente vai fazer uma brincadeira aqui, que é o seguinte, a ideia é que você grave a aula de uma vez e esse vídeo saia basicamente pronto. Então você só vai editar o começo e o final. Se acontecer algum erro, eu vou ensinar você a criar uma cena onde você aperta e aí fica a tela cheia do PPT. E aí você retoma a sua aula, você fala e depois você volta para a cena em que está o PPT e a sua imagem. Assim você consegue ganhar mais tempo na edição desse erro, tá bom? Então agora aqui a gente vai para as fontes. E a fonte você pode adicionar os mais diversos tipos de fonte. Aqui a gente tem a captura de tela, que eu estou capturando uma das minhas telas. Então, e aqui é onde você está vendo o OBS, e essa fonte de captura de tela. E aqui também tem um dispositivo de captura de vídeo, que é essa imagem minha aqui que está aparecendo. Para você adicionar, eu só vou voltar aqui na cena aqui. Para você criar uma cena, você precisa vir nesse maisinho, tá? E aí você dá um nome à cena e você coloca OK. E aí ela vai dar a possibilidade de você adicionar algumas fontes. E aqui fonte, mesma coisa, você vai aqui no maisinho e tem uma grande quantidade de coisas que você pode colocar. Você pode colocar texto, um link de navegador, uma imagem, vídeo, música, um elemento de cor, um dispositivo de captura, enfim, você pode colocar um monte de coisa aqui para compor o que você quer compor, basicamente, tá? Então aqui, pra gente usar, a gente vai usar basicamente a captura de tela, para capturar o PPT, e a webcam, que vai capturar a sua imagem, e obviamente uma entrada de áudio, basicamente uma entrada de áudio. Então aqui eu vou ensinar para vocês como vocês fazem isso do zero. Quando vocês instalarem o OBS, ele não vai vir com, obviamente, essas cenas, porque essas cenas foi eu que criei. Então não vai ter nenhuma cena e nenhuma fonte. Então o que você vai ver? Você vai colocar aqui no maisinho, eu vou escrever aqui, ó, vídeo aula. Beleza, eu criei a vídeo aula, não tem nada na vídeo aula, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou adicionar a minha imagem. Então eu vou aqui no maisinho e vou aqui, ó, dispositivo de captura de vídeo. Coloca OK, aqui você dá o nome que você quiser, OK. Aí aqui eu vou selecionar, como eu só tenho webcam aqui, eu vou colocar webcam e aqui apareceu a minha imagem, tá? E aqui, por exemplo, aqui eu posso mexer nela e fazer o que eu quiser com ela. Posso diminuir, posso aumentar
E quando eu passo dessa parte preta, significa que essa parte aqui ela não vai aparecer dentro do vídeo, tá? Então agora a gente vai colocar uma captura de tela, que é essa daqui. E aqui é o seguinte, eu tenho 2 monitores, né? Eu tenho esse outro monitor e esse aqui. Então eu vou colocar esse aqui, tá? E aí aqui tem uma hierarquia de camadas, né? Então, ou seja, a camada que tá acima, ela vai aparecer e a camada que tá embaixo vai aparecer embaixo dessa. Então, se eu quero que minha câmera apareça em cima, eu tenho que pegar aqui, arrastar para cima e minha câmera vai aparecer aqui, certo? E aí agora eu posso fazer algumas alterações aqui, eu posso manipular essas imagens de diversas formas. Que nem eu falei, a primeira delas é você simplesmente movimentar, trocar o tamanho e tal. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é mudar a direção para onde você está olhando. Se o seu PPT está aqui, por exemplo, digamos que eu vou colocar minha imagem aqui e o meu PPT está nessa região. E quando eu olho, eu estou olhando para essa tela, mas parece que eu estou olhando para o outro lado. Então o que eu faço? Eu aperto o botão direito e vou aqui em transformar, inverter na horizontal. Então pronto. Aí parece que eu estou olhando para uma apresentação que está aqui. Tá certo? Outra coisa é que assim, por exemplo, aqui tem 2 camadas. Então pode acontecer de que eu querer pegar nessa e aí pegar nessa sem querer e aí mexer nela. Isso pode atrapalhar bastante. Então o que eu faço? Aqui você tem 2 ícones, um que é o de cadeado e um que é de visualizar. O de visualizar é simples. Quando você aperta aqui e ele fica com um traço no olho, você não consegue ver essa camada. Mesma coisa da de baixo aqui, ó. Não consigo mais ver. Esse cadeado ele vai fazer com que a gente não consiga pegar nessa fonte. Então, captura de tela, eu vou colocar um cadeado, eu não consigo, nem se eu quiser consigo pegar. Então, fica livre para eu mexer nisso aqui. Entendeu? Basicamente é isso. Agora, a gente vai manipular um pouco mais aqui a nossa imagem para ela ficar do jeito que a gente quer, que é o seguinte. Eu vou diminuir isso aqui, porque isso aqui tem que pensar que vai ser o nosso PPT. E aqui a nossa imagem eu vou colocar aqui no canto. E aí tem uma coisa interessante que você pode fazer, que é o seguinte. Se você segurar o Alt e for em uma desses quadradinhos dessa extremidade, você consegue fazer um crop, né? Então eu vou segurar o Alt e aí vai ficar verde, aí eu vou conseguir cortar essa imagem e ajustar. Agora que ela fique um pouco mais aqui assim. Pronto. Aí eu vou arrasto para cá e aumento essa daqui. A ideia é que isso fique igual a essa daqui, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um background, um fundo, né? Para nossa aula sair mais ou menos pronta. Então eu vou aqui em adicionar imagem e agora eu vou ir atrás dessa imagem. E aí, obviamente, você pode colocar a que você quiser, talvez uma que faça mais sentido com a aula que você está dando, com o que você está fazendo. Deixa eu só achar aqui. Aqui na captura eu coloquei background e eu vou usar isso daqui. Aí você tá vendo que ela apareceu aqui em cima e eu não tô vendo nada porque ela tá em cima de todas as outras camadas. Eu quero que ela fique em último, então eu vou arrastar ela e vou deixar ela aqui embaixo. Pronto. Então a gente já tem esse elemento que vai ser a questão da aula e aqui o fundo. E aí a gente vai criar uma espécie de nomezinho aqui pra gente, né? Pra já ter o nosso nome, a gente não tem que fazer essa alteração. Então, como é que faz aqui? A gente vai aqui em fonte de cor e aí você clica aqui, escolher cor e coloca a cor que você quiser. Eu vou colocar uma cor, acho que pode ser uma cor mais ou menos cinza aqui. Só que aí tá tampando todo o vídeo, né? O que você vai fazer? Você vai fazer um crop. Você vai segurar o Alt e você vai arrastar até onde você quer. Então, eu vou deixar mais ou menos o mesmo tamanho aqui do vídeo e vou colocar aqui embaixo na minha imagem. Pronto. Agora eu vou adicionar meu nome. Então você vai aqui no mais, texto. E eu vou colocar aqui nome e vou escrever aqui na parte de texto, vou escrever Igor Mendes. Eu vou usar essa fonte mesmo e vou mudar aqui a cor para preto. E aí na hora de manipular esse texto, é só você pegar nas extremidades e diminuir do tamanho até ficar o tamanho que você quer que fique. Ó, eu vou bloquear já a do background porque eu já estava mexendo nela, bloqueei. Certo, então aqui tá mais ou menos assim. Então, na hora de gravar a aula, você vai colocar o REC e você vai começar a passar os slides e apresentar a sua aula, tá? Então agora, eu vou te ensinar como colocar o seu slide nessa região aqui. Você tem que lembrar que isso aqui é a captura da tela. Então tudo que tá nessa tela vai aparecer aqui. Então aqui, ó, eu tenho 2 coisas abertas aqui. Então eu tenho
o arquivo no Google Drive, que está aqui. Eu também tenho um arquivo em PPT, que também está aqui. Das duas formas funcionam, tá? Então aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar em modo apresentação, aqui. Você vai colocar em modo apresentação. E aqui agora, aqui está capturando, tá vendo? A sua apresentação e a sua imagem. Então é só você, por exemplo, passar para o lado e dando a aula. Tá? Aqui no caso do Google Drive. Aqui agora a gente vai ver aqui no arquivo, né? Mesma coisa. Você coloca aqui a apresentação. E ela tá aparecendo aqui e eu vou só passando e dando a aula, tá bom? Então, basicamente, é isso em relação a você criar esse layout, a você abrir a sua apresentação. Agora, tem a questão... Deixa eu voltar aqui para o outro modo. Agora, tem a questão de onde é que você vai salvar esse arquivo, né? Porque você vai colocar... Aqui, ó. A gente tem esse outro painel que é o controles. Aqui tem iniciar a transmissão, não é isso que a gente quer. E aqui, na hora que você for gravar, você vai ter que clicar nesse botão. Ele não vai estar com interromper a gravação, ele vai estar com... indicando para você começar a gravação. Essas outras coisas aqui você não precisa saber agora. O que você precisa saber aqui, ó, no configurações. Agora, aqui no configurações, a gente vai... Por isso, tem várias opções, mas aonde você vai ver aqui, saídas. E na saída, você vai colocar gravação. E aqui você vai escolher... aqui eu não consigo ver agora porque eu estou gravando agora, mas aqui você vai colocar explorar e você vai explorar e você vai encontrar a pasta que você quer que esse arquivo fique. Por exemplo, quando eu terminar essa gravação, o arquivo que eu estou gravando agora, ele vai aparecer nessa pasta aqui que eu indiquei, tá? Então aqui você indica, você coloca naquela pasta que eu tinha comentado com você, que é aqui, ó, na capturas, captação da aula, tá? E aí, quando você terminar de gravar, o seu vídeo vai aparecer aqui, correto? Então, basicamente é isso. Aí você vai colocar o REC, vai dar a sua aula, vai falar e etc. E aí, quando você acabar, você corta o REC. E aí, tem uma opçãozinha aqui que eu vou fazer, que é para te auxiliar no corte que você vai fazer, né? Se você errar alguma coisa. O que acontece? Eu vou criar uma outra cena aqui. Deixa eu até mostrar para vocês. Aqui, eu vou criar uma outra cena, que vai se chamar tela cheia. Nessa tela cheia, eu vou adicionar a captura de tela. Aí aqui nessa captura de tela vai aparecer o PPT inteiro. Por que isso aqui é bom? Eu vou voltar agora aqui para aula. Eu tô aqui na aula, tô falando alguma coisa, não sei o que. Putz, errei. Tem que cortar. O que eu faço? Você corta, você clica na cena na tela cheia. E aí agora você pode retomar, né? Fala assim, então como eu tava dizendo, é isso, aquilo. Aí você vai explicando um pouquinho, aí você vai e volta para essa cena. Então, na hora da edição, vai ser muito mais fácil você cortar. Porque não vai ficar aquele corte brusco, né? Você tá falando uma coisa e aí corta. Não. A pessoa vai entender que, peraí, não, ele trocou pro PPT para dar uma atenção maior a isso. Entendeu? Então, isso é uma boa tática para você até mesmo identificar na timeline o erro, né? Porque aí você consegue ver aonde você errou na waveform e também consegue ver na imagem, porque você colocou uma tela cheia, tá? Então... basicamente é isso. Então aqui já está tudo organizado, você coloca o REC, grava a sua aula, corta o REC, e aí você vai precisar editar esse material. A ideia aqui é que você só edite o começo, o final e algum erro do começo. Não é uma edição completa, porque o conteúdo principal é a aula, tá bom? Então agora eu vou mostrar duas formas de você fazer essa edição simples, uma no Premiere e uma no CapCut. Então vamos lá. Ok, então aqui agora a gente tá no Premiere, tá? Assim, eu não vou falar em muitos detalhes como fazer isso, porque eu já tenho aquela aula como editar vídeos no Premiere aqui no canal. Então, se você quiser saber um pouco mais de forma aprofundada, você entra lá, que eu vou passar bem rapidamente, porque, como eu disse, é um conteúdo que já tem naquela aula e o vídeo já tá ficando um pouco grande, tá? Então, basicamente aqui, você vai criar um projeto, um novo projeto, você vai renomear aqui o seu projeto, vai se chamar vídeo aula. Aqui nessa opção seguinte, você vai informar para o programa onde você quer que ele salve o projeto, né, o arquivo do projeto. Não é o vídeo, é o arquivo do projeto. Porque, assim como o Photoshop, o After, essa organização que você criou, essa edição que você criou, ela fica dentro de um arquivo, tá? Que tem um logo do Premiere, etc. Então, quando você quiser voltar para essa edição, você clica no projeto e você vai conseguir ter acesso novamente
a esse vídeo que você estava editando. Então aqui eu vou colocar escolher locação e eu vou colocar aqui dentro do projeto, naquela organização que a gente já fez, tá? Projeto, selecionar. E aí eu coloco criar, aí ele vai criar o nosso projeto. E aqui a gente vai ter uma série de painéis, mas o painel importante aqui é esse aqui, que a gente vai importar o nosso arquivo, tá? Eu vou clicar 2 vezes. Na verdade, o que eu vou fazer? Aqui, ó. O arquivo, ele já está nessa pasta aqui, que eu criei anteriormente. E aí eu vou simplesmente pegar ele e arrastar para essa região. O arquivo, ele já tem um tamanho já que a gente quer que ele fique, né? Mas se você quiser ele de um outro formato, você vem aqui nesse papelzinho, você clica em sequência e escolhe dentre essas diversas opções aquela que for o formato que você quer. Mas aqui o vídeo já está com o formato que a gente precisa. Para a gente ter acesso à timeline para editar esse material, a gente precisa de uma sequência. Como eu disse, tem algumas formas. Uma delas é você vindo aqui no papel e criando. Outra delas é você clicando no arquivo e colocar aqui, ó, nova sequência a partir desse clipe. Quando você cria isso, o Premiere vai criar uma sequência com as propriedades desse vídeo, né? Então, se esse vídeo ele tiver esse formato, a sequência também vai ter, tá? Então, basicamente é isso. A gente tem o nosso vídeo aqui, tá? E como eu disse, veja aquela outra aula para você entender melhor, porque lá eu explico de forma mais detalhada, tá? Então aqui, o que vai ser importante pra gente aqui vão ser algumas coisas. A primeira é do corte, né? Como você faz um corte no Premiere? Você tem essa agulha que ela vai indicar a posição que você está no vídeo. E se você quiser cortar alguma coisa, você seleciona esse bloco de vídeo e você vai clicar Ctrl K e vai cortar. Ou aqui, então aqui você vai ter algumas ferramentas e aqui você vai usar essa daqui, ó, a Razor Tool, que é a C. Você clica aqui e aí o seu cursor vai ter o ícone de uma gilete, tá? Então quando você passa aqui no vídeo, você pode escolher aonde você quer cortar. Então eu quero cortar aqui e quero cortar aqui, correto? Então você gerou aqui, ó, 3 elementos e que você pode trabalhar com eles individualmente. Então se você quiser excluir essa você apagar, né, com a tecla que você usa para apagar, ou colocar o delete, tá? E com o botão aqui direito você pode colocar essa opção para ele juntar os arquivos, tá? Então a gente vai usar isso para a gente cortar o começo e o final do vídeo. Então deixa eu só ver aqui aonde eu começo a falar. Aqui é onde eu começo a falar. Então eu quero cortar aqui. Seleciono o arquivo, aperto Ctrl K, deleta essa parte que eu não quero, vou com o botão direito e coloco essa opção. Ou coloco minha linha do tempo, a minha agulha aqui, aperto C e com o cursor vou, clico e eu corto essa parte, correto? Então você vai fazer isso no começo e aqui a gente vai fazer isso no final. Como não importa muito aonde eu vou cortar aqui, que é só um exemplo, eu vou cortar aqui, pronto. E aí tem uma questão do áudio. Isso que a gente tá vendo é a waveform. Aqui tá bem baixa. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar no arquivo e vou clicar na tecla G. Ao clicar isso vai aparecer esse painel. E aqui eu posso dizer para o programa o quanto que eu quero que aumente. Então, por exemplo, se eu falar assim para ele, eu quero que você aumente 5 dB. Quando for aumentar, o arquivo também vai aumentar. Isso aqui nem fez cosquinha. Então eu vou colocar G de novo e vou clicar 15. Aí aumentou bastante o áudio, tá certo? E aí um efeito bem básico que você pode colocar aqui nele é o denoise. Existe uma série de efeitos e efeitos de áudio, né? Tem pagos, tem gratuitos, isso a gente pode ver. Isso a gente pode ver em outra aula, tá bom? Então eu vou colocar o denoise, que é só pra, digamos assim, é o efeito de tirar ruído mais simples que tem é esse, tá? Então colocou, beleza. Aí aqui, a gente, digamos assim, ó, nesse momento aqui, eu errei, digamos assim, né? E aí o que eu vou fazer? Eu falo aqui, aí aqui que começa o erro. Eu dou um Ctrl K e eu volto a falar aqui. Você tá vendo que eu fiz aquela estratégia do colocar a tela cheia? Então, quem estiver assistindo vai estar aqui assim, vai estar aqui e depois eu vou estar aqui. Entendeu? Então, basicamente a nossa edição tá pronta, né? É uma edição bem simples, como eu disse. Agora você vai exportar isso aqui. Primeiro, você precisa dizer para o programa o que exatamente você quer exportar. Porque se você tiver mais arquivos aqui, por exemplo, digamos que você tem um outro arquivo
um outro arquivo aqui, o programa não vai entender que você só quer isso. Ele vai entender que você quer isso, mais isso. Então, o que você vai fazer? Você pode selecionar o lugar que você quer exportar, né, que eu selecionei, e você pode apertar X. Que aí ele vai criar essa barrinha aqui que você pode arrastar e indicar o que você quer que seja exportado, né? Então aqui, ó, eu quero que desde o começo, tá vendo? Eu consigo mover ela, então desde o começo e até aqui. Então você vai estar indicando pro programa que é só isso que você quer que seja exportado, tá bom? Então o que você faz agora? Você vai apertar Ctrl M e ele vai entrar nessa guia de exportação. Aqui você pode dar um nome. Eu vou colocar o nome, vai ser arquivo exportado. Aqui no location você vai colocar onde esse arquivo precisa ser gravado. Então eu vou colocar aqui agora render, salvar. Aqui tá aparecendo sobre a qualidade, o formato. O que você vai fazer? Se o seu vídeo já tiver com o formato que você quer, que você acha ideal, você vai colocar aqui, ó, match source, que é o quê? Eu quero que o arquivo final tenha as mesmas propriedades do arquivo que ele é baseado. Então, vou colocar match source. Basicamente é isso. Então, você coloca ou exportar, ou você coloca aqui, ó, send to the MIDI encoder. Esse MIDI encoder, ele é um outro programa que você usa para exportar. Quando você adiciona nele, você consegue seguir numa edição, né? Por exemplo, você tem 10 aulas para você editar, que você gravou. Então, se você colocar exportar, você só vai poder usar o Premiere quando terminar de exportar. Se você usar esse outro programa, ele vai encaminhar para outro programa. Enquanto estiver exportando, você pode trabalhar nessas outras aulas. Então eu vou colocar exportar mesmo. Então exportou um videozinho bem curto. E aqui a gente consegue ter acesso ao vídeo. E o nosso vídeo está bem aqui, tá? No vídeo de hoje eu vou estar dando uma aula introdutória sobre o que é biologia. Vamos começar aqui a nossa aula. Então esse daqui é o índice, que vão ser as partes por onde a gente vai. Basicamente é isso, né? Então, assim você consegue gravar qualquer aula que você quiser, né? Seja para, não sei, para algum curso que você quer fazer, para alguma plataforma, para você postar no YouTube, né? Então, basicamente assim. Agora a gente vai ver como a gente faz esse mesmo procedimento no CapCut, que é um programa de edição gratuito que você não precisa nem instalar, porque ele está no navegador, tá? Então a gente vai agora para o site do CapCut fazer isso. Ok, então a gente está aqui no site do CapCut. E ele não vai aparecer, obviamente, assim pra você, porque eu já fiz login. Então, você entra no site, faz login, e aí você vai vir aqui, ó, novo vídeo. Vai aparecer algumas opções. Futuramente eu também pretendo postar uma aula aqui explicando, mas aqui a gente só vai entender o que a gente vai usar para gravar essa aula que eu coloquei, tá bom? Então aqui tem alguns arquivos já anteriores, porque eu fiz um teste, eu vou tirar eles daqui para ensinar desde o começo. Então você vai adicionar arquivos aqui para aparecer nessa timeline, tá bom? Então a gente vai aqui, ó, carregar arquivo. Então o nosso arquivo vai estar aqui, ó, captação da aula. Tá vendo como é bom organizar? Porque imagina se tivesse colocado em qualquer lugar. Aí pra gente editar agora tinha que procurar e tentar achar, e talvez a gente até perca essa aula. Então ela vai estar aqui em captação da aula, vai abrir. E a gente vai arrastar isso até a timeline, que é aqui embaixo. Pronto, tá? E aí, funciona bem parecido assim com o Premiere, que é nessa região aqui entre a timeline e a imagem de referência, você pode arrastar para conseguir visualizar melhor. E para cortar aqui, em vez de você colocar Ctrl K, você usa o Ctrl B. Então, digamos que a nossa aula começa aqui, você vai selecionar o arquivo e você vai clicar Ctrl B. Pronto, aqui ele gerou dois arquivos distintos, como aconteceu no Premiere. E aí, essa a gente não quer, a gente vai deletar e pronto. E aí a gente vai cortar aqui o final, né? Assim, eu tô cortando aqui em qualquer lugar, porque essa é uma aula só teste, tá? Então na sua, quando você fala assim, ó, aqui eu quero cortar, você usa o Ctrl B e aí exclui a parte desnecessária. Então, basicamente é isso. E aí para exportar também é simples, você vem aqui em exportar, clica em baixar e aqui vai ter as propriedades de como você quer que o arquivo seja, tá bom? Eu vou deixar aqui esse tamanho mesmo, exportar, e aí ele vai começar a exportar. Agora ele vai pedir para você indicar aonde você quer que esse arquivo seja salvo. Então a gente vai lá para nossa pasta, render, e vou colocar aqui vídeo, aula, arquivo final. E pronto, nosso vídeo vai estar aqui editado em um programa gratuito, sem ter que pagar nada ou instalar programa, tá? Então basicamente é isso. Se nesse vídeo você conseguiu aprender a gravar uma videoaula,
por favor, considere se inscrever no canal. E se você teve alguma dúvida nesse tutorial, ou quer que eu ensine alguma coisa específica, ou quer que eu ensine, por exemplo, a usar melhor o CapCut, ou a fazer alguma coisa específica nos programas, é só você deixar nos comentários, que eu vou usar isso de referência para os próximos vídeos futuros. A ideia do canal aqui é criar vídeos que ajudem pessoas que, por exemplo, estão na faculdade e querem aprender a gravar o conteúdo, né, das suas aulas. E aqui foi uma aula mais ou menos introdutória sobre como você pode fazer isso no Premiere. É que nem eu já comentei. Eu vou também dar aula também sobre como gravar com o celular, como gravar com câmera, enfim. Diversas formas de conteúdo aqui vai ter no canal, tá? Então, considere se inscrever e deixe um comentário com a sua dúvida e com o que você gostaria de aprender, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou!